Olá! Estamos nos baseando em Salmo 32, os versos 1 e 2 que nos dizem assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Confessar, se arrepender, não mais cometer o pecado, e Deus purifica você pelo sangue de Jesus Cristo. Leia 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. A verdadeira felicidade vem da obediência ao Senhor. Fazer o que é certo, agir com honestidade, ser humilde, aceitar a ajuda das pessoas que realmente se importam e querem ajudar você. Esse reconhecimento do pecado vem também mediante aclamarmos diariamente pelo Espírito Santo de Deus. A missão do Espírito Santo está em João, capítulo 16. Na versão que eu leio, a linguagem de hoje, fala do Espírito Santo como auxiliador. Pode ser que na sua versão bíblica esteja como consolador também. Verso 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Meus queridos, para nós entendermos um pouco mais aprofundadamente a respeito do que eu li em João capítulo 16, eu quero que leiamos também Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai mostrar individualmente a você aquilo que está te afastando de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Se nós não confessarmos, se nós não deixarmos de praticar tal ato com a ajuda do Senhor, nós iremos estar sujeitos a estar constantemente alimentando nossa natureza carnal pecaminosa, que ama o erro. Mas o Senhor está nos convidando a viver uma novidade de vida. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que tenhamos esta mente renovada pelo Espírito Santo e termos a mente de Deus e assim estarmos mais suscetíveis a obedecer à boa e perfeita vontade de Deus, que está contido na sua lei, os 10 mandamentos e demais ensinos que a palavra de Deus lindamente nos descreve. Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23, que mencionam com uma certa regularidade aqui nos Sons dos Céus. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, em seguida vem outros, e um que é muito importante, que é o domínio próprio, que é o que necessitamos. Que Deus domine a natureza ruim, nossa, pecaminosa, e tenhamos a natureza espiritual de Cristo. Agir com gentileza, honestidade, humildade, falar a verdade, praticar a verdade. Quando estamos muito íntimos do Senhor, quando estamos ligados ao Senhor, nós praticamos tais coisas que nos assemelham a Cristo. Mas esse é um exercício constante de comunhão diária com o Senhor em oração, estudo da palavra. Muita vigilância. Porque nós temos a tendência ao que é mais cômodo para nós. É continuar no erro,
continuar com aquela frase, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu amo. Faz umas certas pequenas práticas de bondade para querer mascarar o erro, sendo que o Senhor quer de nós por inteiro. Por isso, confesse seus pecados ao Senhor em oração e os deixe, porque nós precisamos permitir esta abertura do Espírito Santo para que ele possa nos transformar. Muitas pessoas dizem para nós que nós precisamos mudar em certas questões e nós não mudamos, não é mesmo? Porque não vem de nós naturalmente. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que clame ao Espírito Santo em oração e ele irá ajudá-lo e ajudá-la. Seja firme, perseverante em oração. Oremos. Santo, 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 precioso Deus, majestoso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, da fonte das águas. Senhor Deus, nos lave, nos purifique. Abra nossa percepção, Senhor Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados, que não tenhamos a tendência de teimar e persistir no erro, já que muitas vezes não ouvimos nem a orientação dos outros, Senhor Deus, precisamos ouvir sua voz, praticar a verdade, a integridade, a honestidade e esperarmos sermos abençoados pelo Senhor com esse dom do Espírito Santo sobre nós, para que assim sejamos mais semelhantes ao Senhor, para que assim nos preparemos para a eternidade contigo, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Continue em oração. Que o Senhor abençoe a sua vida.